Santa Catarina é um estado produtivo e mantém a liderança nacional em vários setores da economia. Um deles é o agronegócio. O estado é o maior produtor de suínos do Brasil e o segundo produtor de aves, mas enfrenta um grande desafio para manter esse desempenho. Porque não somos autossuficientes na produção do milho, o principal insumo da avicultura e da suinocultura. Santa Catarina é um estado que consome 6 milhões de toneladas de milho por ano. E a nossa produção de milho em grão é 3 milhões e pouco. Nós sempre vamos precisar de trazer milho de outros locais. Hoje, o que falta vem a maioria do Centro-Oeste e também do Paraguai. E quando tem as crises mais agudas, até da Argentina e importado inclusive dos Estados Unidos. Não é pecado, digamos assim, ele vir de outros estados, mas está se buscando muitas vezes milho longe. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. E aí são praças distantes, encarece o produto. Santa Catarina é tradicional comprador de milho de outros estados. Por quê? Porque em função da nossa superfície limitada, o nosso estado é um estado com limitação de áreas apropriadas ao plantio de milho nas técnicas modernas. Aquele sistema antigo, onde o nosso produtor, vindo recentemente, pioneiro aqui na agricultura, usava o arado para plantar milho nas encostas. Hoje, ninguém mais usa, não tem mais arado, não tem mais junta de boi. O produtor hoje ele só trabalha mecanizado. E é por isso que só as áreas aproveitáveis, áreas planas, onde se pode mecanizar com muito menor esforço, ou seja, usando máquinas apropriadas, com moderna tecnologia, que é utilizado para o plantio do milho. Isso aí, então, limitou também a nossa capacidade de produção. O milho já foi uma cultura de maior importância na produção agrícola em Santa Catarina, mas vem perdendo espaço para a soja, que lidera a produção de grãos no país. O estado de Santa Catarina já teve bem maior área de plantio de milho, chegou até 800 mil hectares, há 10 anos atrás. Depois, de lá para cá, só foi diminuindo. Por quê? Porque a soja é um produto que tem maior liquidez e menor custo de produção. Então, o agricultor saiu do milho e entrou na soja. A soja tem um preço mais elevado, ela tem uma aceitação mundial muito mais fácil e se gasta metade. Para fazer 1 hectare de milho, custa o dobro de 1 hectare de soja. Embora a soja produza menos que o milho. Quando que a soja produz 50, 60 sacos por hectare, 80, agora já tem até 100, o milho pode chegar a 250. Então, se produz mais por hectare. O produtor, ele hoje está gostando muito de plantar soja. É um preço que está dolarizado. O milho também né? Mas o soja é uma moeda mais fácil. Tem tido preço muito bom. Então, o produtor investe menos plantar soja e está tendo lucratividade boa. A atividade, ela precisa ter lucro. Também tem que ser um limite. Não pode ser nem lá embaixo e nem lá em cima que não seja suportado pela cadeia. Então, a cadeia da produção de carne, de produção de leite, com quem produz milho e soja, ela tem que estar muito bem afinada. Nós temos que ter reconhecimento que as duas partes precisam ter lucro. Então, para estabelecer um preço mínimo no milho, você tem um custo de produção. Em cima desse custo de produção, se deve garantir uma lucratividade, porque o produtor de milho pode escolher outras culturas. Ele pode optar pelo soja. Se o soja for mais convidativo do que o milho, ele vai plantar soja. A lavoura de milho tem mais risco do que a lavoura de soja. Então, tudo isso tem que ser avaliado para você dizer o seguinte: o milho vai ter um preço mínimo de R$30 a saca. Bom, eu vou fazer minhas contas. É lucro plantar milho ou é lucro plantar soja? Não, vai ser igual, mas o risco do milho é maior. Eu vou plantar soja. Tudo é em função da expectativa de ganhos. Nenhum produtor vai produzir algo que ele não tenha segurança de que ele vai ter
um resultado positivo, vai ter ganho na sua atividade. No nosso estado de Santa Catarina, nós temos que trabalhar para aumentar a produção de milho, produtividade e área que não tem muito. Uma das ações em curso é o Programa de Incentivo ao Plantio do Milho, criado em 2016 pelo Governo do Estado, em parceria com a FECOAGRO. Um pacote tecnológico com insumos que garantem melhor produtividade foi ofertado aos produtores para que ampliassem a área plantada e aumentassem a produção. Então foi montado um pacote tecnológico com semente de ponta, com adubo de alta produtividade, para que tivesse um aumento da produção. E, em contrapartida, uma garantia de preços para os agricultores que aderissem ao programa. O governo do estado ofereceu os insumos através das cooperativas para pagar com a safra e garantiu R$ 34,00 por saco de milho para compra antecipada. Ou seja, o agricultor, quando levava os insumos, comprometia um determinado volume da previsão de colheita e o restante ficava livre para ele vender ao preço do mercado. Então era um programa muito interessante e que todos que conheceram acharam altamente positivo. Aí aconteceu o fenômeno de mercado. O preço do milho disparou, chegou até R$ 50,00 o saco e poucos produtores aderiram ao programa. O que a gente viu acontecer foi muito assim, né? O produtor viu a possibilidade de efetivamente faturar, né? Ter um belo resultado, né? E com isso ele não queria ficar atrelado a um valor que alguém pudesse determinar, fosse o governo, fosse a agroindústria ou qualquer outra entidade que estabelecesse. Não, teu valor vai ser os 34, 32, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque, de fato, chegou até mais do que isso, né? Teve algumas regiões do país que chegou até a R$ 60,00 a saca. Eu acho que ano passado o mercado do milho estava muito aquecido. E o produtor ele olha muito o presente, né? Ele olha muito o momento. Ele não tá, então ele planta em cima do presente, não pensa o futuro. Ele é otimista para o futuro. Eu, como produtor, eu sou muito otimista. Eu semeio uma semente e quero ver ela multiplicada, né? Então, como produtor, a gente sempre é muito otimista quanto ao preço. Mas a gente sabe que no mercado não é bem assim. Então, ano passado, houve um estímulo natural e houve um aumento de plantio de milho. O clima colaborou muito. Nós estamos tendo uma safra excelente esse ano. Essa safra excelente aí está derrubando os nossos preços. Novamente, o fator mercado interferiu no processo. Tivemos uma boa safra. Segundo a EPAGRE, o Estado deve colher 3.200.000 toneladas de milho e a expectativa de que o preço se mantivesse em alta não se confirmou. O preço do milho caiu. Influenciado, inclusive, para a grande alta do ano passado, a média foi R$ 26,00. 26,77. Essa é a média dos últimos 5 anos, né? O ano passado foi uma exceção. Esse ano é exceção? Não, esse ano está dentro da média. O valor está sendo comercializado o milho, ele está dentro da média. Então, se nós pensarmos hoje, né, a média está aí, hoje está sendo comercializado a 24, 26, 28, então ele está variando aí em torno da média, né? Se nós pensarmos hoje essa situação e pensarmos dentro dessa média, nós vamos ver que não existe nada de anormal esse ano. O que existe é se você comparar com o ano passado. Porque na época o milho era mais de R$ 50,00 a saca. Então tinha um descompasso. Será que o milho vai baixar? Será que o milho não vai baixar? E era fora do limite R$ 50,00. Então tinha que se fazer alguma coisa para manter a nossa estrutura de produção em Santa Catarina, aves, suínos, leite. Nesse programa, foram muito poucos os agricultores que aderiram ao programa. Aqueles que aderiram, as cooperativas, aqueles que fizeram um contrato com as cooperativas, vão receber R$ 34,00 a saca. No entanto, aquele que não fez, hoje, está recebendo R$ 26,50, R$ 27. Quem aderiu ao programa se deu bem. Quem não aderiu, perdeu dinheiro. Aquela esperança de que o milho ia continuar nos preços elevados, ele não motivou a ele
vender antecipado. Não é tradição em Santa Catarina o produtor vender adiantado, ele fica esperando a colheita, que pode ser um preço bom e pode ser um preço ruim, como está nesse momento. Mas isso é falta de cultura do produtor catarinense em fazer venda futura. Nós temos nos debatido a isso, temos tentado conscientizar, pelo menos os produtores com quem a gente conversa, para que ele proceda. O produtor americano faz isso, ele vende sempre. Ele vai vendendo, ele vende 10% agora, vende mais 10% depois, vende 20%. Ele faz os cálculos de custo dele. Deu resultado? Vamos vender uma parte do nosso milho, ou do nosso soja, ou do nosso arroz, para garantirmos que não seremos surpreendidos se der um abaixo. Lógico que nós podemos deixar de ganhar, porque pode vender até, o preço pode até subir mais. Mas nós estamos tranquilos que a nossa despesa nós tiramos e com lucro. E deixamos um remanescente lá, que com aquele lá nós podemos correr risco, porque já é nosso. A cadeia produtiva do milho é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. E a formação dos preços internos é dependente de condicionantes de oferta e demanda, tanto no mercado nacional quanto do mercado internacional. E hoje o que define propriamente o preço do milho, o milho é uma commodity, né? O que define é o mercado mundial, não é mais o estado de Santa Catarina ou a indústria de Santa Catarina em relação aos produtores de Santa Catarina, não é mais isso, né? Hoje o que define o preço do milho é o mercado mundial. Quando nós nos tornarmos autossuficientes, eu gostaria que nós fôssemos, mas eu prefiro mas antes que a gente tivesse que vender milho para fora, exportar milho, eu prefiro que nós importamos, porque nós estamos ensacando o milho, agregando valor num produto que é o porco, o frango e o leite. Então, Santa Catarina acaba sendo, nesse ponto, beneficiada. Agora, claro, se nós tivermos condições de nos tornarmos autossuficientes, é mais importante ainda. Importar milho de outros estados e até mesmo de outros países custa caro, não apenas na logística, mas também em perdas de tributos para Santa Catarina. A infraestrutura que se oferece para o milho chegar em Santa Catarina é muito ruim. Então, aí o risco das nossas indústrias deixar de aumentar a produção aqui, ele existe porque a competitividade ela acaba sendo desigual. Nós compramos milho do Mato Grosso, um custo alto de frete. Nós podemos comprar milho do Paraguai, comprar milho da Argentina, com um custo de transporte mais barato. No entanto, o produto, às vezes, tanto na Argentina quanto no Paraguai, não oferece as condições que oferece o produto vindo do Centro-Oeste. Então, nós temos que ter esse equilíbrio no transporte, tanto do Centro-Oeste quanto dos países vizinhos. Em 2016, o governo do estado, em parceria com a FECOAGRO, lançou o programa de incentivo ao plantio do milho, oferecendo um pacote tecnológico com insumos para que os produtores ampliassem a área plantada e aumentassem a produção. Além de dispor dos insumos necessários para pagar com o resultado da safra, os produtores tinham a oportunidade de vender antecipadamente parte da produção a um preço fixado em R$ 34,00 o saco. Houve progresso, mas a adesão foi baixa. Houve aumento, eu não saberia precisar qual foi a percentagem de área que aumentou em produção de milho, mas aumentou, nós sabemos que aumentou. Só que o nosso produtor ficou pensando que iria repetir o ano passado, onde o milho chegou a patamares absurdos, acima daquele que era aguardado. E fizeram o seu plantio, mas esqueceram de firmar contrato de mercado futuro, ou seja, vendendo parte se não quisesse vender tudo, não era necessário, mas vendesse parte da sua produção que estava ali à disposição deles, e todo mundo sabe que o milho é uma cultura que em Santa Catarina sempre, ela não salvo problemas climáticos aí, mas geralmente ele dá retorno, ele dá uma produtividade boa
principalmente nas áreas já tradicionais produtoras de milho. Agora, para 2017, Governo do Estado e FECOAGRO estudam nova versão para o programa, mas é necessário consenso entre produtores e agroindústria. O secretário Sopelsa definiu já durante essa semana que passou que vamos reeditar o programa. Estamos apenas aguardando os demais custos de produção para ver qual o preço que será ofertado ao produtor, ao agricultor, e também negociar com as agroindústrias para ver se elas concordam em pagar no futuro um preço que seja compatível com os custos de produção e uma margem, uma renda para o agricultor. Há uma negociação em trânsito. Volto a falar, nós estamos no mercado mundial, mas as indústrias hoje nossas também estão no mercado mundial. Então, quando você pega o CEO de uma empresa dessa, ele está olhando lá da mesa dele o seguinte: olha, nós temos milho nos Estados Unidos a tal preço, se eu colocar no navio e abastecer o Brasil, vai me sair tanto. Não, eu tenho milho no Brasil que eu posso colocar na minha planta lá da África a tanto. Eu posso trazer milho lá do Canadá ou não sei aonde, né, por aqui. Posso trazer da Argentina, do Paraguai. Quer dizer, eles hoje estão operando num mercado também mundial e sabem, né, o que eles vão fazer. Quer dizer, qual a estratégia que ele vai usar para ele não perder a competitividade. Acho que para 2017 nós temos que continuar o programa. As cooperativas faziam esse kit de insumos, que era adubo, que era ureia, semente, os ingredientes, as herbicidas que precisavam, enfim, aquilo que se gastaria para fazer 1 hectare de milho. Esse ano, eu acho que nós devemos continuar o mesmo programa. Na próxima semana haverá uma reunião em Chapecó, com todos os agentes envolvidos nessa questão, e o que se espera é uma solução que atenda os interesses de todos, possibilitando com isso aumentar a produção do milho, tanto pela ampliação da área plantada, como pelo aumento da produtividade. E a Secretaria da Agricultura, eu acho que está certa, e a FECOAGRO é a parceira nesse conjunto, onde é que nós precisamos botar na mesma mesa produtor e agroindústria, para que a gente discuta um preço futuro que seja atraente para o produtor poder investir e ter garantia de uma rentabilidade boa, e a agroindústria não pagar um exagero caso o mercado se inverta de novo, ou o produtor se sinta desestimulado a plantar e não planta, vai cair a oferta, vai subir o preço. Você querer disciplinar, estabelecer um preço para o futuro é muito difícil, muito complicado, para as duas partes, né? O produtor, se o preço estourar, ele não vai querer, ele vai ficar frustrado, ele vai, né, fiz um mau negócio e tal, não sei o quê. Se o preço cair demais, a indústria vai dizer, não, peraí, por que eu estou pagando tanto e tal, né? O que talvez precisa, que possa ser feito, né, talvez para o nosso estado aqui, dada até a necessidade de se trazer milho de fora, é talvez estabelecer uma preferência de compra em Santa Catarina, do milho de Santa Catarina, mas também tem que ter uma preferência de venda aqui internamente. Se dá para entender. O produtor teria que dar uma preferência para venda aqui e a empresa uma preferência de compra aqui, a preço que esteja condizente com a realidade do mercado no momento. Os preços a gente não tem definição, depende agora do custo de produção, a margem que se pretende aplicar em cima, que deveria ser pelo menos igual a que foi proposto no ano passado, e depois tem que negociar com as agroindústrias, com os consumidores, se eles se dispõem a pagar aquele preço para o ano que vem. Então não há uma definição de preço agora. Primeiro temos que levantar os custos de produção, estabelecer uma margem para o agricultor para que seja atrativo para que ele plante e aí negociar com os consumidores, que são as agroindústrias, o maior consumo. Os dois setores, um depende do outro. Nós já estamos provocando encontros com as nossas agroindústrias, né, que estão instaladas em Santa Catarina, com as cooperativas. O Cláudio Poster é o presidente da FECOAGRO, nós temos falado com o Suzin, o presidente da UCESC. A gente tem conversado muito com o Mário, que é o presidente da Aurora. Aí que terá que ter um entendimento, e esse entendimento precisa ser do conjunto daqueles que fazem esse agronegócio. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br.